Bom dia, bora cuidar da vida? Estamos aqui mais um dia para falar do Senhor. E olha, eu vou começar com essa aqui em Atos 18, versículo 9 e 10, que diz assim: Não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal. Então fala do Senhor. Eu estou aqui para falar dele. Compartilha esse vídeo, fala com as pessoas do Senhor, onde você estiver. Porque esse é o nosso chamado, né? Até que ele venha, que a gente fale dele, para que mais e mais pessoas possam se render a esse amor que não tem palavras para descrever quão maravilhoso é Jesus na nossa vida, né? Como é maravilhoso viver com ele, né? Fazendo a vontade dele. É isso. E fale dele, porque é isso que ele pede de nós, né? Que a gente possa proclamar a palavra dele, onde quer que a gente vá. Se você acha que não tem o dom da palavra, você pode compartilhar esse vídeo com alguém que vai ouvir essa palavra. O importante é falar. E olha só, não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo, ninguém se aproximará de ti para te fazer mal. Não tenha medo de falar de Jesus, não tenha medo de compartilhar vídeos, de falar dele para as pessoas, aonde você estiver, no seu serviço, na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, no seu condomínio, na escola do seu filho, eu não sei aonde, mas você pode falar de Jesus onde quer que você esteja. Isso é maravilhoso, né? E a palavra de hoje eu vou ler com vocês, a gente vai refletir aqui, é em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo 2, eu vou ler até o versículo, 2 inteiro, né? Capítulo 2. Capítulo 2 de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Dificuldades no ministério. Bom dia, Silva, Geandra, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos ouvir a palavra, ó. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. Progrida na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouviste, em presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Quer dizer, quando a gente fala para alguém do Senhor, né, das maravilhas que ele fez, aquela pessoa vai poder também, se ela absorveu, né, se ela creu, ela vai também poder falar para outras pessoas e a palavra de Deus ela será disseminada, né? Então ele conta com todos nós, com cada um de nós, porque cada um vai instruindo o outro. Suporta comigo os trabalhos, como bom soldado de Cristo, de Jesus Cristo. Suporta o caminho que você está seguindo. Eu não sei o que você está passando, mas suporta. Suporta no Senhor. Nenhum soldado pode implicar-se em negociar da vida civil. Em negócios da vida civil, se quer agradar ao que o alistou. Tem que seguir no propósito do Senhor. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as suas regras. Né? Então a gente vai com as regras de Cristo. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco se quer boa colheita. Então, se a gente quer boa colheita, a gente tem que trabalhar com afinco, né? Entende bem o que eu quero dizer. O Senhor há de dar-te inteligência em tudo, porque a sabedoria, ela vem de Deus. Ele há de dar-te sabedoria em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho de Jesus Cristo, pelo qual estou sofrendo até as cadeias como malfeitor. Mas a palavra de Deus, esta, não se deixa acorrentar. Pelo que tudo suporto por amor dos escolhidos, para que também eles consigam a salvação em Jesus Cristo. É por isso que a gente fala de Jesus, é por isso que a gente tem que levar a palavra para mais e mais pessoas, porque é para que mais e mais pessoas possam se render a Jesus,
né? Buscar, reconhecer que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo. É isso, é para isso que nós estamos aqui. Para que também eles consigam a salvação em Jesus Cristo, com a glória eterna. Eis uma verdade absolutamente certa. Se morrermos com Ele viveremos. Se soubermos perseverar com Ele, reinaremos, porque aquele que persevera vai reinar. Persevera, não desista. Se, porém, o renegarmos, Ele nos renegará. Forte isso. Se formos infiéis, Ele continua fiel e não pode desdizer-se, porque Ele não pode negar ao que Ele mesmo disse. Ele nos perdoa, Ele morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, para que a gente possa ter a salvação. Então, mesmo que a gente seja infiel, Ele continua fiel a nós, a tudo que Ele já falou. Toda palavra vai se cumprir. Tudo aquilo que Ele falou vai acontecer. A gente tem que ter essa certeza que tudo vai acontecer, porque Ele não mente. A gente pode errar e Ele nos perdoa sempre. Nós já recebemos o perdão de todos os pecados que já fizemos, os que ainda vamos cometer. Lá na cruz do Calvário, Ele já perdoa a todos. Ele é fiel, mesmo quando a gente às vezes é infiel. Então, o chamado aqui, né, que a gente não morra sem Cristo, para que a gente possa, na vida vindoura, estar com Ele, para que Ele não nos negue diante do Pai. Lembra-lhes essas coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões de palavras que só servem para a perdição dos ouvintes. De que adianta, né, discórdia? Isso aqui não é do Senhor, brigas, falácias. Empenha-te em apresentares diante de Deus como homem digno, mulher digna de aprovação. Estamos buscando ser aprovados? Estamos buscando ser dignos da aprovação do Senhor? Operário que não tem de que se envergonhar. É assim que a gente tem que ser um operário de Cristo, que não tem do que se envergonhar aqui, porque a gente está buscando viver conforme a palavra. Íntegros, distribuidor da palavra da verdade. Não tenha de se envergonhar, mas lembra que o Senhor já perdoou os seus pecados. Vida nova. Ele não vai olhar, não vai ficar te julgando. O acusador é outro. Ele te chama pelo nome. Ele não vai continuar te chamando pelo erro se você já pediu perdão, já mudou de vida. E é um convite, muda de vida hoje. Volta para o Senhor. Porque Ele não vai olhar para o seu passado, Ele vai te chamar pelo nome. Procura esquivar-se das conversas frívolas dos mundanos, conversas que não levam a nada ou que levam ao pecado. Fofoca, intriga, discórdia, que só contribui para a impiedade. Se afasta disso, tá vendo? Procura esquivar-se. Sai de perto dessas coisas. As palavras dessa gente destroem como a gangrena. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e transtornaram a fé em alguns. Então, que a gente não faça como eles, que a gente possa edificar a vida dos nossos irmãos e não servir de pedra de tropeço e não servir para que aquela pessoa se afaste do Senhor. Pelo contrário, que a gente possa ajudar aquela pessoa a voltar para o Senhor, a se render a Jesus e não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Contudo, o sólido fundamento de Deus se mantém firme. O sólido firmamento de Deus se mantém firme, porque vem selado com essas palavras. O Senhor
conhece os seus. Está lá em Números 16:5. O Senhor conhece os seus. Ele te conhece. Você é dele. Ele te conhece. Pode ser uma ovelha perdida, mas ele conhece. E ele larga tudo para ir buscar. E ele resolveu contar conosco para também podermos ajudar essas ovelhas a voltarem para o rebanho. Renuncie à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Todo aquele que pronuncia o nome do Senhor renuncia toda a iniquidade. Renuncia toda a iniquidade. Que palavra, hein? E é simples, né? É buscar viver nos caminhos do Senhor, buscar aquilo que o Senhor... Buscar paz, concórdia, né? Alegria. A gente não pode... Tem que fugir de contendas, de conversa fiada, fugir daquilo que te leva a pecar. Foca no Senhor e nas coisas dele. Foca em ser uma pessoa melhor, porque nós somos um livro que as pessoas leem. Então elas vão ler o quê? O que você está vivendo. Você fala uma coisa e está vivendo e fazendo outra. Então, se a gente é de Cristo, se a gente busca ser uma pessoa melhor, que a gente possa, aonde a gente estiver, o ambiente se tornar melhor, porque você está nele, Jesus está em nós, e nós somos luz no mundo. Nós levamos Jesus. Então, se você chegou num ambiente que tem conversa fiada, que em você morra a conversa, sabe? Que você não dê trela para mais coisa. É sobre isso, é sobre viver de fato. Viver a palavra. Se não é meu, eu não vou levar porque não é meu. Ah, tá aqui, mas não é meu. Alguém esqueceu. É nas pequenas coisas, é quando às vezes você acha que ninguém tá te observando, mas a pessoa tem alguém, sempre tem alguém te vendo. Então, a gente tem que ser íntegro como tá na palavra. Quando parece que ninguém tá te vendo. Porque mesmo que no ambiente não esteja ninguém terreno, Jesus está te vendo. Ele está vendo o que você está fazendo. Quais são as suas intenções, porque ele conhece o seu coração. Ele conhece. Então, que a gente busque viver com Cristo e morrer com ele, para que a gente não possa ser renegado. E que ele não fale, não te conheço. Que a gente tenha intimidade com ele. Porque muitos podem falar de Jesus, mas ele não quer só as falácias, né? Ele, claro que quer contar conosco para que outras e outras pessoas o reconheçam, o busquem, né? O amem, o adorem. Mas, no final das contas, o que vai contar é a sua intimidade com ele. Você pode ter falado em meu nome, mas eu não te conheço porque você não teve intimidade comigo. Você está tendo intimidade com o Senhor, está tirando um tempo, as primícias para o Senhor. Você acorda, já vai para o celular e já corre atrasado e vai fazer o que você tem que fazer, ou você acorda mais cedo, ajoelha, conversa com o seu pai, entrega a sua vida para ele, pede para ele te direcionar no que você tem que fazer nesse dia. Que é isso. Essa intimidade das primícias vai te conduzir para um dia bom, agradável, porque tudo que vem de Deus, sabe, traz paz. E acredita, tudo que vem dele traz paz. O que não está te trazendo paz não é ele, não vem dele. Cuidado. Vamos ficar com essa palavra, que a gente possa ser fiel ao Senhor, porque ele será fiel conosco, ele sempre é fiel. E se você acha que você é pecador, que nós somos todos, mas talvez que o seu pecado não tem perdão, ele já morreu por todos lá na cruz. Só se arrependa, vá e não voltes a pecar, se entrega para ele. Se entrega para ele. E viva uma vida de agora até o dia que ele voltar ou que ele te chamar com ele, conversando com ele, adorando ele, louvando ele, fazendo a vontade dele. Pergunta para ele, o Senhor, o que você quer que eu faça? Nessa vida o Senhor me trouxe para algo, o que o Senhor quer que eu faça? E ele vai te falar. Ele fala com cada um de formas diferentes. Mas ele pode falar com você. Ele fala com cada um. Pega a palavra, abre ela. Ele vai te falar na palavra, ele vai te falar com um vídeo, ele vai te falar com a natureza, com seus vizinhos, ele vai te falar, você vai ouvir às vezes uma voz, um sentimento, você vai ter
uma vontade de fazer algo que veio dele. Acredita, ele fala conosco. E ele quer contar com cada um de nós para divulgar o amor dele, para que mais e mais pessoas possam ouvir, porque ele só vai voltar o dia que todos ouvirem falar, porque nem todos vão acreditar, infelizmente. Mas essa é a verdade, seremos um resto. E o Senhor conhece os que são seus. Mas ele vai dar a oportunidade, e ele quer dar essa oportunidade para que todos possam ter a oportunidade de escolha, né? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. E é por isso que a gente fala de Jesus, para que todos possam ouvir e sentir o desejo de se entregar para ele. Todos vão ter essa oportunidade. Ele quer isso. Ele só vai voltar depois que todos tiverem a oportunidade. Se a pessoa não aceitou, aí foi a escolha dela do livre-arbítrio. Mas ele vai dar a oportunidade para cada um poder escolher se quer ou não estar com ele no paraíso. E você? Qual é a sua escolha? Comenta aqui. A minha escolha é Cristo. Comenta aqui, deixa um comentário, deixa seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa hoje ouvir essa palavra. Deus abençoe. Que palavra maravilhosa, né? Um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.